A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. Deus abençoe muito você e nós vamos meditar hoje no Salmo de número 32, que é um Salmo de Davi. E ele vai falar nesse Salmo muito ao nosso coração. Sabe por quê? Porque ele vai falar a respeito de perdão de pecados, de não esconder nada do Senhor. Se é que, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus, né? Mas ele vai falar sobre a importância de confessar os nossos pecados. Ele vai falar também, usado pelo Senhor, a respeito de nós não sermos como os animais, que são muitas vezes teimosos e precisam ser dirigidos através de rédeas. Enfim, ele vai adorar o Senhor e vai nos ensinar muitas coisas. Vamos começar? Muito bom. Para começo de conversa, aqui no versículo 1 e versículo 2, ele vai falar a respeito da alegria, da bênção que é receber o perdão por parte de Deus. Olha o que está escrito aqui. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele em quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Pare aqui, por favor. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Na revista atualizada, ao invés de você ver como é feliz aquele, você vai ver bem-aventurado, né? Então você vai ver duas bem-aventuranças, né? Feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada e o seu pecado coberto. E esta palavra que na Nova Versão Internacional aparece como transgressão e na revista atualizada aparece como iniquidade, ela tem um significado. Iniquidade é diferente de pecado. Não sei se você prestou atenção, mas no versículo 1 aparecem as duas palavras, né? Ou transgressões e pecados, se você estiver lendo na versão a NVI, ou então transgressão, né? Iniquidade e pecado, se você estiver lendo a revista atualizada. E o que significa iniquidade? Iniquidade significa ir além dos limites que já foram fixados por Deus, ou seja, rebelar-se. Iniquidade é aquela atitude errada que você toma de propósito. Eu acho que eu colocaria com as minhas palavras como um pecado planejado. Isso é iniquidade. Diferente da palavra pecado. A palavra pecado, ela está relacionada a errar o alvo, né? A você fazer algo, né? Quando você erra o alvo, você está mirando onde? No alvo. Então, errar o alvo significa que você pecou, você errou, você escorregou, você tomou uma decisão ruim. Mas não foi algo premeditado e minuciosamente arquitetado como iniquidade. Então, aqui na Bíblia, nesses dois versículos, vai dizer que uma pessoa que tem as suas transgressões ou iniquidades perdoadas, né? Ou que tem o seu pecado apagado ou coberto, e coberto significa escondido pelo sangue, né? Através do sacrifício no Antigo Testamento, mas hoje nós temos o sangue de Cristo que nos cobre. Quem tem o seu pecado perdoado, esta pessoa é feliz. Então aqui eu quero parar com você um pouquinho, né? Rita, como que nós temos os nossos pecados perdoados? Como que nós conquistamos o perdão dos nossos pecados? Primeiro texto para a gente pensar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, deixa para a gente claro de como é que nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados. Lá está escrito, ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, o que a gente aprende com esse texto de 1 Pedro capítulo 2, 24? Que Jesus Cristo morreu no madeiro pelos nossos pecados. E a partir de agora, nós devemos tomar posse, vamos dizer assim, receber esse presente da parte de Jesus e viver para a justiça. Não é porque Jesus morreu pelos meus pecados que agora eu vivo uma vida desregrada. Ao contrário, nós somos curados, as nossas feridas foram curadas por Jesus. Então, quando eu tomo consciência de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que tira, né, como um cordeiro, tirou o pecado do mundo, eu aceito sobre ele o meu sacrifício, eu vou buscar viver em justiça. Muito bem, mas não é porque eu amo a Deus que eu não peco, eu vou pecar. E a Bíblia nos ensina o que fazer com esse pecado, né? Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você e eu,
nós pecamos, nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, qual é o caminho que nós devemos trilhar? O caminho do arrependimento. Levar diante do Senhor o nosso arrependimento, o nosso pecado, dizer para o Senhor qual é a nossa falha e abandonar o pecado. Hoje eu e você, nós não precisamos mais de intermediários para nos achegar a Deus. Rita, para quem que você confessa o seu pecado? Bom, eu confesso para Deus. Você conta seu pecado para alguém? Bom, no caso, eu conto. Quando eu erro, quando eu faço alguma coisa, eu converso com o meu esposo, eu converso com uma pessoa na igreja que eu tenha confiança, eu peço oração. Se por acaso eu pequei, vamos lá, não sei, contra as minhas filhas, eu fiz alguma coisa que eu não deveria, eu digo, perdoa a mãe errou, a mãe não devia ter falado dessa maneira, agido dessa maneira. Então, eu peço perdão pelos meus pecados para as pessoas que eu ofendi, ou eu confesso o meu pecado, se eu acho necessário, para pessoas que eu confio. Mas aqui, 1 João está dizendo que eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, aqui, esses 2 versículos são para mim e para você. Eu e você, nós podemos ser chamados felizes. Sabe por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados. As nossas iniquidades, as coisas que nós fizemos no nosso passado, foram perdoadas. Nós não temos mais como consertar. E é por isso que eu acho que eu quero fazer com você um parênteses, ok? Muitas vezes é fácil para nós pensarmos, não, Deus me perdoou, né? Deus me perdoou daquele pecado que eu fiz, então eu estou perdoado. Parece que isso é mais fácil para nós entendermos na Bíblia do que nós entendermos também a importância do perdão na nossa vida em relação ao nosso próximo e em relação a nós mesmos. Olha só o que diz Colossenses 3, versículo 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Então aqui Paulo está dizendo para a gente que nós devemos perdoar o nosso próximo. E perdoar de que jeito? Se a pessoa merece? Se a pessoa se arrependeu? Se a pessoa nos pediu perdão? O modelo aqui de Colossenses 3 é: perdoem como o Senhor os perdoou. E em que isso é a diferença? Quando foi que Jesus Cristo perdoou eu e você? Só quando nós havíamos nos arrependido? Ao contrário, Ele morreu na cruz há muito tempo atrás. Ele morreu por nós, Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele aceitou o sacrifício de cruz em obediência ao Senhor Deus, quando nós ainda não havíamos nos arrependido dos nossos pecados. Da mesma maneira, nós somos convidados, na palavra de Deus, a perdoar como o Senhor nos perdoou. E aí nós estamos falando de um modelo muito diferente. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 32 fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. E eu quis ler esse versículo porque aqui é mencionado Deus e o Senhor Jesus Cristo. E nos lembra que Jesus Cristo foi entregue como um sacrifício para rasgar o véu do templo, né? Para rasgar a separação que havia entre nós e Deus. Antes nós precisávamos de um sacerdote, era necessário a morte de um animal. Hoje não mais. O sacrifício de Cristo, do Cordeiro Perfeito, já valeu de uma vez por todas. Então, eu e você, nós somos convidados, escute, a perdoar. Nós podemos nos alegrar aqui com esse versículo, no versículo 1 e versículo 2, falando que nós somos felizes porque somos perdoados por Deus, mas eu tenho que fazer esse parênteses, porque muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas quando alguém erra conosco, nós somos implacáveis em querer a justiça, em querer o sangue da pessoa. Queremos que a pessoa pague pelo que nos fez e não perdoamos. Né? Olha só, a Bíblia diz que é feliz aquele que é perdoado por Deus. E a Bíblia nos convida a nós perdoarmos assim como fomos perdoados em Jesus Cristo. Agora, para fechar com chave de ouro essa questão do perdão, nós devemos ser felizes porque fomos perdoados por Deus. Segundo, nós devemos perdoar o nosso próximo como nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. E terceiro, nós temos que perdoar a nós mesmos.
Quantas pessoas perdoam todo mundo, mas são extremamente críticas e maldosas com elas mesmas. Elas passaram situações no passado, tomaram atitudes ruins, tomaram decisões péssimas. Essas atitudes levaram essas pessoas para um lugar terrível. Elas estão hoje colhendo os frutos do passado. Só que agora já não dá mais para voltar no passado. Não dá para consertar o passado, você não tem uma máquina do tempo. Ou seja, o que essas pessoas têm agora como saída? Se apegar em Deus, pedir ao Senhor uma estratégia para mudar a história das suas vidas, se perdoarem e levantarem e arregaçar as mangas para trabalhar. Não dá para nós ficarmos olhando para o passado. Se você está me ouvindo falar aqui e você passa dias tristes olhando para o passado e pensando em decisões que você tomou, que trouxeram problemas para sua vida ou situações difíceis que levaram você para um momento que você está agora, olha, esse salmo precisa falar com você. Se você ficar pensando, Deus nunca fala comigo, pronto, Deus está falando com você através da minha vida. Eu não te conheço, mas o Senhor conhece. Você não pode ficar olhando para trás. Perdoe-se. Naquele momento você tomou aquela decisão e você fez o melhor que você podia. Seja porque você acreditou em pessoas que não devia ter acreditado, seja porque você achou que estava coberta de razão, mas isso é passado. Não dá mais para desfazer. Se dá para desfazer, então faça alguma coisa. Mas se não é possível, você vai hoje se perdoar. Você vai dizer para Deus em oração, Pai, eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor me ajude. Senhor, eu quero me perdoar por toda a raiva que eu sinto de mim mesma, pelas decisões que eu tomei no passado que me trouxeram até o momento que eu estou hoje. Em nome de Jesus, o Senhor me perdoa e eu me perdoo também. E eu peço que o Senhor me ajude a me levantar, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Amém. Você pode fazer uma oração assim, muito sincera, muito direta, porque Deus ama você. Agora, escute o que diz aqui, ó. Eu até separei um texto para isso. Marcos 12, do versículo 28 até o 31, o Senhor está falando dos dois grandes mandamentos. Então, olha o que diz aqui. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor o seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este, ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Preste atenção no segundo mandamento. Ame ao seu próximo como você mesmo. Então, se você tem que perdoar, se você tem que amar o seu próximo como a você mesmo, você precisa amar você primeiro. Se você tem que perdoar o teu próximo, perdoe a você primeiro. Ah, mas eu não mereço perdão nem o meu próximo. Então, você vai lembrar do outro texto que eu li para você. Você tem que perdoar como Cristo te perdoou. E Ele te perdoou pra caramba. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai ver que o Senhor se esvaziou da sua glória para poder oferecer para mim e para você a chance de estar com Ele eternamente. Porque eu e você não somos merecedores de neca de catibiriba, nós nunca poderíamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso e Santo. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Bom, falamos já de perdão, né? Falei um montão sobre isso, né? Só quero fazer mais uma observação. Esses dois primeiros versículos, eles estão mencionados lá em Romanos capítulo 4. Se você quer anotar a referência, Romanos capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, falam esses dois versículos do Salmo 32. Diz assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Diz, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Bom, se você quiser, faz a anotação, assim você vai sempre lembrar que esse texto é uma referência citada no livro de Romanos. Vamos continuar? A partir do versículo 3 até o versículo 5, nós vamos ver Davi falando que houve um momento em que ele tinha alguns pecados, sim, e esses pecados estavam escondidos, mas que quando ele confessou esses pecados diante do Senhor, a situação ficou diferente. Então, acompanha comigo o versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Muito interessante a gente falar sobre isso, porque no versículo 3 fala assim: enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos. Se você ler um pouquinho da Bíblia, só um pouquinho, você já vai saber que de Deus a gente não esconde nada. Né? A Bíblia fala que a palavra ainda nem chegou à boca, o Senhor já conhece ela toda. Então, quando Davi está falando assim, enquanto eu escondia os meus pecados, verdadeiramente, você acha que Davi conseguiu esconder o pecado de Deus? Não. Nada que você e eu façamos, falemos, pensemos, nada disso está escondido diante de Deus. Você está diante de uma pessoa, se você está sendo falsa com essa pessoa que está na sua frente, a pessoa da tua frente que está diante de você, ela pode até estar sendo enganada pelo seu sorriso, pela sua fala mansa, mas definitivamente, se o que você tem no seu coração por essa pessoa é raiva, é ranço, é inveja, tudo isso está descoberto diante de Deus. O Senhor é aquele que vê. Agora Davi ele vai dizer, enquanto eu mantive o meu pecado escondido, né? Ele fala no versículo 3, ou enquanto eu calei os meus pecados, na versão revista atualizada, envelheceram-se os meus ossos, ou pesava sobre mim, né? O meu corpo definhava. Davi está dizendo, enquanto eu não confessei diante do Senhor em oração aquilo que eu havia feito, isso me deixou doente. E aqui Davi nos ensina uma coisa que é tremenda, porque é extremamente atual. Todas as vezes que nós temos um pecado no nosso coração e aquilo não é colocado diante de Deus em oração, ou seja, você está calando os seus pecados, você está escondendo os seus pecados. Isso vai como que te envelhecendo os ossos, isso vai como que te fazendo o seu corpo definhar de tanto gemer. E aqui, deixa eu fazer um esclarecimento. Muitas vezes, o pecado que precisa ser declarado diante de Deus, não necessariamente foi um pecado que você começou. Então, por exemplo, se você foi traída pelo seu esposo, ou se você foi traído pela sua esposa. O pecado não é seu, o pecado é da outra pessoa. Só que imediatamente quando isso acontece, você precisaria ir diante do Senhor com o seu coração e pedir ajuda diante de Deus. Por quê? Porque quando somos feridos, tendemos a desejar ferir em contrapartida, ou tendemos a guardar no nosso coração mágoa, ira, ódio, rancor, sentimento de vingança. E você está vendo que todas essas coisas que eu estou falando, elas são pecado? E aí talvez você esteja pensando assim, mas Rita, eu não tenho direito de ter no meu coração a ira, o ódio, porque a pessoa me feriu? Bom, isso é pecado. O pecado do outro não justifica o seu pecado. É por isso que nós precisamos muito da presença de Deus para podermos viver nesse mundo tão mau. Porque quem de nós aqui não é ferido nas batalhas do dia a dia? Quem aqui de nós não precisa segurar nas vestes de Cristo e falar, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a não tratar como eu acho que a pessoa merece. Senhor, me ajuda a amar e respeitar esta pessoa como biblicamente o Senhor me manda fazer. Isso se chama dependência de Deus. Isso se chama não fazer segundo a minha vontade. E Davi, enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele não foi orar a respeito dos pecados que ele havia cometido, ele estava ali sofrendo, vamos dizer assim, no seu próprio corpo a doença, né? Quantas pessoas não têm doenças que afetam o seu corpo e elas são puramente emocionais? A ciência está aí para comprovar isso. Eu estava lendo que um dos estudiosos que eu li fala que, inclusive, acredita-se que o Salmo 32 ele foi escrito depois do Salmo 51, que é o salmo que Davi escreve quando acontece aquele episódio em que ele comete um adultério com Batseba ou Betseba, né, dependendo da versão. E então, até que ele confesse o seu pecado, ele fica lá quietinho, né? Deus mesmo arma uma situação, vamos falar dessa maneira. Deus conduz o profeta para ir falar com Davi, para levar Davi a confessar o seu pecado. Mas essa conversa é para mais para frente, não é para agora. Então, a exortação de Davi agora para nós é: se eu tenho um pecado, ele já não está escondido diante de Deus. Ponto. Deus já viu o que você fez, o que eu fiz, o que eu falei, o que você falou, o que você pensou, o que eu pensei. Então, o que a gente faz com esse pecado? A gente vai diante do Senhor. Então, a nossa oração pode ser uma oração simples como: Senhor, me perdoa, eu pensei mal daquela pessoa de novo.
Deus, me ajuda a não ter esses sentimentos ruins, porque eu quero ter no meu coração o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Eu quero amar como o Senhor ama, eu quero perdoar como o Senhor perdoa, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha. Então, se você vai confessando os seus pecados a cada momento que eles aparecem, você fica em oração o dia a dia, o dia todo praticamente, né? Você vai colocando essa vida diante do Senhor, isso não vai te acumulando, né? Isso não vai envelhecendo os seus ossos, vamos falar dessa maneira. Vamos seguir? Verso de número 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Eu acho que eu vou ler o 7. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Bom, esses 2 versículos, eles são tremendos, né? Se você ler Isaías 55:6, fala assim, ó: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Quando nós formos estudando a palavra de Deus, a gente vai chegar em alguns textos que vai mostrar para nós que o tempo de clamar pelo Senhor é hoje, né? Haverá um momento em que a presença do Espírito Santo não estará mais sobre a terra, né? A Bíblia nos ensina sobre isso. Então, o dia de clamar ao Senhor é hoje. O dia de buscar a presença do Senhor é hoje, né? E isso é falado aqui no Salmo. Ele fala: procurem pelo Senhor, né? Orem ao Senhor enquanto o Senhor pode ser encontrado. Escute, você pode encontrar a Deus hoje através dessa oração. Quando você faz uma oração com fé, uma oração genuína, pode ser até mesmo uma oração não convencional, né? Às vezes você pensa: Rita, eu não sei orar, não sei falar palavras bonitas, porque você pensa que falar com Deus é tipo: ó Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, e parece que você tem que falar palavras lindas para se chegar diante do Senhor. Bom, se você tiver essas palavras lindas nos seus lábios, fale e adore o Senhor com reverência. Mas se você estiver triste, abatido, e a sua oração for parecida com isso aqui, ó: Pai, eu tô sentindo que eu tô acabada, Senhor. Pai, eu preciso de ti. Pai, me põe de pé. Pai, se o Senhor não me puser de pé, Senhor, eu não tenho forças para levantar. Se você fizer esta oração, o Senhor está te ouvindo, porque traz a sinceridade do que você está vivendo. Deus, Ele ama as palavras de adoração, mas Ele ama também um coração humilde, arrependido, sincero. É assim que o Senhor quer se relacionar conosco. Amém? Então, Isaías fala que nós temos que buscá-lo agora e que Ele é, versículo 7, o nosso abrigo. Ele vai nos preservar das angústias. E isso está mostrando uma diferença entre o que nós vimos no versículo aqui para trás, que diz que enquanto ele calou o seu pecado, o seu corpo estava definhando, né? A mão do Senhor pesava sobre ele. Enquanto ele ficou lá escondendo o seu pecado, o Senhor estava realmente trazendo juízo sobre ele, havendo consequências, porque Davi podia enganar as pessoas ao redor, mas do Senhor a gente não zomba, a gente não esconde as coisas de Deus, como diz o versículo 4, certo? Muito bem, então, versículo 8. E versículo 8 e versículo 9, deixa eu fazer uma observação. Eu acredito, e eu não acredito nisso sozinha, eu acredito que seja como o Salmo 12, 5 e 6. E se você não viu o áudio, né, o podcast do Salmo 12, volta lá. Versículos 5 e 6, Davi toma a primeira pessoa, né, ele vai falar eu, mas nós sabemos pelas palavras dele que ele não está falando dele. Que com certeza é o Senhor falando através dele. E ele diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Agora é a hora de puxar a orelha.com.br. Primeiro no versículo 8, o Senhor vai dizer: você quer ajuda? Você quer uma direção? Você quer entender qual é o caminho certo? Você quer uma saída? Você quer uma estratégia? Então ele vai dizer: eu vou te instruir. Eu vou te ensinar e eu vou te ensinar qual é o caminho que você deve seguir. Então você tem que parar agora para ouvir a quem? O Senhor Deus.
Eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. Veja que o Senhor ele está de maneira muito amável, muito querida, dizendo: conte comigo, eu estou do seu lado. Ainda que você pense que está sozinho, eu estou com você. E você se lembra de João? João capítulo 15, versículo 15 fala assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. E aqui quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo que nós não somos somente servos dele, ele nos chama para ser amigos, porque tudo aquilo que Deus revelou para ele, ele falou. A gente olha nas escrituras e a gente vê a vontade de Deus. Nós podemos escolher obedecer ou simplesmente, deliberadamente fazer do nosso jeito. Então, Jesus fala: eu quero ser o seu amigo, e é por isso que eu apresentei para você as verdades de Deus. Então, quando a gente olha aqui para o versículo 8, nós vemos que a gente tem instrução, ensino, conselho e cuidado, e tudo isso vem de Deus. E aí você pode pensar assim: então, glória a Deus, acabaram-se os problemas, nunca mais vou ter luta. Não é isso que você pode pensar? De jeito nenhum. O versículo 9 vem para dizer que a gente pode se comportar como um cavalo ou como um burro, ou se você estiver lendo na outra versão, é uma mula. Ou seja, animais que, se você não colocar um freio, se você não colocar um cabresto, eles não obedecem. E aqui a primeira palavra do versículo é não. Não sejam, né? É um imperativo, mas está no negativo. Fala não seja. Ou seja, você tem que escolher não ser como um cavalo, que o Senhor ele vai precisar controlar através de rédeas, porque se não fizer assim, eles não obedecem. E quais são as rédeas que o Senhor usa para levar você e eu para o lugar de obediência? Será que você é espertinho o suficiente para saber? Olha, eu diria logo de cara assim, as lutas. Quando eu e você estamos muitas vezes como uma mula, né, indo no caminho que o Senhor não mandou ir, ele não instruiu, ele não aconselhou, a gente vai lá e toma aquela decisão horrorosa. A gente está lá igual um cavalo, né, igual uma mula, indo para o caminho errado. O Senhor permite que algumas coisas deem errado, porque quando dá errado, aí a gente volta correndo para a presença de Deus. Aí a gente corre a milhão para a cruz. Então, a gente não precisa viver nesses ups and downs, né, sobe e desce com Deus. Quando a gente vai ler a história do Antigo Testamento, e a gente vai ver o povo de Israel, muitas vezes no tempo dos juízes, né, a gente vê quanto eles obedeciam, Deus abençoava, aí eles começavam a desobedecer, o Senhor permitia que os inimigos prevalecessem, aí eles voltavam todo mundo correndo para Deus, e eles ficavam alternando assim, entre obediência e desobediência, obediência e desobediência. Muitas vezes quando a gente lê essa parte das escrituras, a gente pode pensar: ai, mas por que eles faziam desse jeito, por que eles já não andavam logo com Deus? Mas queridos, nós somos exatamente iguais. Então, que você e eu, nós não sejamos, né, como mulas, como cavalos, como burros, aqui na versão da NVI, que precisam ser controlados por freios, por cabrestos, né? Se você está fazendo alguma coisa errada, que você sabe que não foi Deus que te instruiu, não é o caminho do Senhor, não é para você fazer isso, volta, porque Ele quer cuidar de você, como diz o versículo 8. E para terminar, Davi, então, vai fechar com chave de ouro, como ele sempre faz, que é falando a respeito de como as coisas vão acontecer com os ímpios, e também vai nos convidar a adorar a Deus. Então ele diz: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então, que em nome de Jesus, a bondade do Senhor proteja você e te guarde, e guarde o seu coração, e que você possa ser como uma bênção que busca entender a vontade de Deus. Esse podcast ficou gigante, mas eu espero que você tenha conseguido chegar até o final. Deus abençoe muito você em nome de Jesus, e eu te vejo no Salmo 33, se Deus quiser.